Bom, boa tarde a todos e todas. Vocês são os heróis aqui, já estamos no segundo dia, né, aguentando. Espero que eu consiga segurar essa tensão. Bom, conforme a orientação da Érica, vou seguir esse mote colocado no primeiro dia de trazer um pouco uma visão mais pessoal ao tema, no meu caso aqui, do projeto GAT e a política PNGAT. Então, para isso, vou falar um pouquinho sobre minha trajetória pessoal como ponto de entrada esse assunto. Bom, na minha visão, a minha profissão de engenheiro florestal exige que a gente caminhe em cima de um muro. E esse muro tem, de um lado, as demandas da sociedade por produtos como madeira, fibras, carvão, lenha e afins. E o outro lado do muro tem as demandas da sociedade pela conservação, a preservação, manutenção de bens comuns como água, ar limpo e assim. Então, muitos dos meus colegas ou caem para um lado ou caem para o outro, né? É difícil manter esse equilíbrio. No meu caso, eu tenho tentado manter esse equilíbrio com uma visão do que é a interação das pessoas, os humanos, com a floresta, seja as relações, o uso, a convivência. Até discordo um pouco, João, que não é só o fogo que é primordial para nós, a madeira. Né? A madeira lança nas savanas da África, o próprio fogo, as embarcações, e quando deixamos de ser trogloditas, fizemos as casas de madeira. Então, acho que a madeira está aí junto com o fogo, como primordial a nossa existência. Então, portanto, as florestas. Bom, então, dessa forma, em 93, recebi um convite para trabalhar com o povo indígena, que ainda vivia muito em contato direto com a floresta, e eu decidi trabalhar com eles e larguei um trabalho de professor de engenharia florestal para ter esse convívio com uma outra realidade. Né? Então, nessa trajetória de trabalho com povos indígenas, cheguei na FUNAI, onde trabalhei assim, nesse equilíbrio da agenda marrom, do licenciamento, e a agenda verde ambiental, e tive a oportunidade de participar de um processo de criação de uma nova política. Eu vou explicar essas siglas. No caso, a Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental e Terras Indígenas, que foi um processo assim, bastante inovador, com 5 consultas regionais envolvendo, acho que mais de 1.250 indígenas de, deixa eu ver, quantas etnias? Acho que, cadê? Bom, enfim, mais de 100 etnias. Né? Isso foi feito FUNAI em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente. Né? Na sequência, eu virei coordenador técnico de um projeto com o PNUD. Então, deixa eu ver qual que passa de cima. O tal do projeto GAT, o Projeto de Gestão Ambiental Territorial Indígena, financiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial, executado pela FUNAI e o PNUD, que está lá embaixo, mas sumiu. Né? Então, muito resumidamente, né, esse projeto buscou dar uma visibilidade a essa gestão ambiental praticada pelos povos indígenas. Né? E foi o primeiro projeto do GEF exclusivamente ou focado em povos indígenas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Bom, não foi mamão com açúcar essa implementação desse projeto, porque a gente trabalhou com 5 biomas florestais, 32 terras indígenas e 8 núcleos regionais. E o projeto tinha esse nome inicial pomposo de catalisação da contribuição das terras indígenas à conservação dos ecossistemas florestais brasileiros. E dentro da linha de biodiversidade do GEF. Então, isso em si já trouxe uma tensão embutida no projeto, porque o financiador tem o objetivo da biodiversidade. E para os povos indígenas,
a biodiversidade é uma parte do território, não é assim o principal, né? Então, os índios entendiam o projeto como um benefício àquela terra como um todo, não só a biodiversidade daquela terra, né? Então isso assim, trouxe uma série de tensões, principalmente com, não o PNUD daqui, mas o PNUD de Panamá. E eu acho que o que a gente pode falar disso? Que nosso cliente em todo o projeto foram os povos indígenas. Então a gente, nessa disputa, nós tomamos o lado dos povos indígenas. Bom, como eu falei, tem então o projeto GAT, que foi um projeto, e esse projeto teve, entre uma das suas tarefas ou missões, ajudar a implementar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, a PNGAT, né? Eu digo que se fala de políticas ou leis que não colam, né? Então nossa tarefa, nossa missão era de fazer essa política de fato decolar, né? Então nós investimos em diversas atividades dentro desse primeiro resultado do projeto. Eu acho que uma das coisas, uma das estratégias mais interessantes nesse sentido foram os cursos de formação continuada em PNGAT. Então, pelo projeto, nós apoiamos 3 cursos, 5 módulos, né, cada um durou tempo de 1 ano, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Está aqui o curso da Mata Atlântica, foi feito totalmente na CADEBio, né? Aqui é a Mônica Mello, que foi uma pessoa muito importante nessa iniciativa, e do lado direito o professor Enio, que foi nosso coordenador pedagógico, né? E esses cursos foram muito interessantes, pois juntaram gestores indígenas, lideranças, com técnicos e gestores de governo, né? E também essa iniciativa, esse curso, o marco conceitual dele foi replicado em mais, pelo menos 4 cursos de parceiros não governamentais, até 2006, e depois outros, no Amapá. Então foi bem interessante. E o curso em si, ele trouxe, assim, acho que isso que a gente estava conversando no primeiro dia, Érica, dessa aproximação dos diálogos entre uma visão mais científica, ou assim, burocrática da gestão, e o que é esse outro lado, né, da parte humana, né? Então, eu cito aqui a fala de um dos técnicos do ICMBio, eu esqueci o nome dele, que ele falou: eu aprendi que os índios podem ser parceiros na conservação, né? Então, até então, nesse momento, ainda tinha muita disputa entre FUNAI e Ministério do Meio Ambiente, especialmente no nível local, o que deveria ser essa relação. Então, havia muitos conflitos, especialmente pela questão do marco jurídico da terra indígena e do arcabouço da legislação ambiental estar em conflito, né? E é um conflito que vem da Constituição, então ele não tem uma solução fácil. Mas acredito que esses cursos deram início a um processo de diálogos, de convivência. E Cristiano, no último módulo desse curso do Nordeste, visitamos o Peruaçu, a caverna, foi emocionante. Então, eu acho que, contrapondo o que foi falado ontem, a necessidade das pessoas urbanas ou de entorno de vocês visitarem e conhecerem melhor essas unidades, também há uma necessidade dos povos indígenas visitarem essas UCs que estão ou em sobreposição, no entorno, ou próximos, porque também eles precisam entender como funciona o ICMBio, como que é uma gestão de uma terra indígena, né? Eu até acho, no caso do Peruaçu, viram aquilo e ficaram assim, maravilhados com aquilo, e também entendendo um pouco o que é a dificuldade de você administrar aquilo.
Então, vamos adiante. Outro resultado do projeto, que foi bastante importante, lá vai outra sigla, agora PGTA, que são os Planos de Gestão Territorial e Ambiental, que seriam um aspecto prático da implementação da PNGAT. Esse instrumento já existia, principalmente na Amazônia, né? Pelo projeto conseguimos ampliar o número de PGTAs existentes e sua abrangência, né? E, em parte, isso foi possível, uma questão assim, que a FUNAI, e também com a GIZ e o PNGAT, preparou um pequeno documento de orientações para a elaboração de PGTAs. Mas esse pequeno documento, de 18 páginas, ele foi fundamental para convencer financiadores como o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, a colocar recursos para os PGTAs, porque eles ficavam muito com receio de investir dinheiro em terras indígenas, associações indígenas. Então, um documento pequeno, que nem esse da FUNAI, já deu um certo lastro. Então, isso foi seguido por outros investimentos, como a USAID, enfim. Então, deixa eu ver aqui. Aqui são alguns exemplos de plano de gestão que foram realizados com o apoio do projeto GAT. Os PGTAs, na sua essência, eles trazem alguns, vamos dizer assim, uns questionamentos sobre da visão dessa terra, né? Então, o que era a terra antigamente, né? Como ela está hoje e como queremos ela no futuro. Na verdade, essas perguntas, talvez a ordem aqui está um pouco invertida, porque começa-se com um trabalho de olhar imagens satélites, mapear os recursos em cima disso. Então, na verdade, começa a olhar a Terra como é que ela está hoje. Mas nesse processo de olhar os mapas, de fazer as discussões com os mais velhos, se levanta a resposta para essa primeira pergunta: como era a Terra antigamente? E aí, isso vai gerar a resposta, os indicativos para essa terceira pergunta, porque se você tem um olhar no passado, como era essa Terra, e se ela se degradou de alguma forma, e aí você pode querer melhorar isso para o futuro, que seria essa gestão. Então, esse processo, às vezes, o processo em si, ele acaba sendo mais importante do que o resultado final, que é vamos dizer assim, uma publicação, um livro, né? Como dizem, né? A viagem é mais importante do que o destino, né? E o que acontece nesse processo é uma troca de informação entre gerações, porque os mais velhos, eles conhecem aquele território, muitas vezes que nem a palma da mão, e os novos não têm esse mesmo conhecimento, porque eles estão na escola, jogam futebol, estão no celular, no computador. Então, mas eles manuseiam melhor instrumentos como GPS, computador. Então, há essa troca de informações entre gerações. Então, esse processo de fazer um PGTA, ele é muito importante, porque ele traz uma visão internamente da terra indígena. Então, a maioria dos índios estão com pressões, estão com confusões, uma série de coisas. Então, o processo do PGTA, ele traz um foco, um olhar para o que está acontecendo dentro da terra indígena. Bom, eu vou entrar um pouquinho no exemplo aqui da região do Oiapoque. São 3 terras indígenas. Fizemos um trabalho lá junto com a TNC. Essas terras ficam vizinhas ao Parque Nacional Cabo Orange. E aí, nessa terra indígena, se fez esse processo de mapeamento, os etnomapas e o georreferenciamento dessas feições da paisagem, dos seus usos, onde tem as manchas ou disponibilidade de certos recursos. Então, isso gerou
um zoneamento, aliás, a identificação de zonas que já eram de uso pelos povos indígenas. Não vou ler um por um, mas dá para ver que são muito relacionados à exploração de algum recurso, né? Seja peixes, madeira, né? Tem áreas... então, isso demonstra que dentro dessa casca, o casco com o invólucro, que é a terra indígena, dentro dela há uma série de zonas, né? E que tem seus donos. Às vezes o dono é uma aldeia que tem um território, outras vezes são áreas comuns a várias aldeias, e também tem os donos, que são os entes sobrenaturais, né? Então, até acho que é falado aí, né? Zona de... zonas de seres sobrenaturais, zonas sagradas, né? Muitas vezes é colocado aí, tem um papel de orientar o uso, tem uma proteção que é dada àquela área. Bom, esse resultado do caso do Oiapoque nos levou a ter um olhar mais aprofundado nessa questão de como é feita essa gestão interna ambiental territorial das terras indígenas, né? Está aqui o Tumucumá, Cristiano, será que não tem uma loquinha aí no pé dessa serra? Bom, então, junto com o antropólogo Ney Maciel, que foi nosso coordenador de PGTAs, nós perscrutimos mais ou menos 60 PGTAs, principalmente na Amazônia e nas áreas de transição para o Cerrado, e levantamos 27 categorias de zoneamentos que nós agrupamos em 8 categorias gerais, né? Que eu vou mostrar agora. Então, essas categorias são o seguinte: bom, tem as florestas que protegem recursos hídricos, matas ciliares e afins. Tem zonas culturais sagradas, muitas vezes tipo uma montanha, né? Refúgios para proteção e reprodução de populações de fauna ou de caça, né? Muitas vezes esses dois tipos de zonas são sinônimos. Então, aquela área sagrada que tem os espíritos que ninguém vai, também ela serve de refúgio de fauna, né? Tem também outros aspectos que dizem respeito mais a um conhecimento da biologia das espécies, que seria mais o que a gente chamaria de um manejo. Então, proteger uma área durante certo tempo para permitir que os animais se reproduzem, retornem. Ou, no caso de peixes, né? Ter áreas de cabeceira onde o peixe vai desovar, então você deixa os peixes lá sem mexer neles. Ou deixar uma área para recuperar um estoque de peixes durante 3 anos, por exemplo, né? Então, isso que foi falado já ontem, hoje, a questão da ciência. Então, há ciência também nisso aqui, né? E o que nós observamos essas zonas, que essas zonas são resguardadas do uso intensivo por esses diversos motivos, né? Então, se a gente olhar que uma terra indígena, um conjunto, na verdade, dentro daquela terra indígena, teríamos quase um SNUC indígena. Então, você vai ter áreas que são APAs, outras áreas que seriam como se fosse um arrebio, outra uma resex, e assim por diante. Então, tudo dentro desse invólucro da terra indígena, nós vamos encontrar essas categorias que a gente tem como, né, embasam o SNUC, né? Como eu falei, a maioria são relacionados à questão de estoques de alimentos, né, ou animais de caça ou peixes, né? Porque na Amazônia não tem, a maioria das regiões não tem supermercado, não tem açougue, então a proteína vem da mata, dos rios, né? Em regiões fora da Amazônia, o que a gente tem observado nas terras indígenas é uma preocupação maior com a água, com a proteção de mananciais, para manutenção da qualidade e quantidade de água, e uma preocupação com o pessoal lá, Pataxó do
Caramuru, Paraguaçu, de projetos de restauração e recuperação de nascentes. Né? Bom, eu acho que estão me sinalizando aí com o tempo, né? Então, acho que isso foi um breve passeio pelo a jato, né? pela Penegat e também pelo Projeto GAT. Então, eu vou encerrar minha história, mas vou fazer só mais um ponto, que sem a terra não há gestão. Então, é necessário que os povos indígenas tenham a segurança jurídica, tenham a demarcação das suas terras, para que possam fazer essa gestão dos seus territórios e os recursos naturais. E possam continuar a contribuir à conservação da biodiversidade, embora não seja o objetivo deles, mas dentro do todo que eles fazem, isso é muito importante. Então, isso. Hey, Ana, hey,